O Renault 5 GT Turbo não era apenas um hot hatch, era um verdadeiro encrenqueiro sobre rodas e ganhou a reputação de ser o carro de fuga perfeito para quem trabalhava na noite. Era tão rápido e tão leve que parecia ter sido montado com plásticos de embalagens de refeições de micro-ondas. Esse carro era importante porque, por alguns anos, não era só um Renault rápido. Esse era o hot hatch mais rápido que você podia comprar. A maioria dos jornalistas preferia o 205 naquela época, mas hoje, como um clássico, eu acho que esse é o que vale a pena ter. E neste vídeo, vou te dar 3 razões para isso. Nossa história realmente começa com o Renault 5 Turbo, um monstro de rally de 2 lugares com motor central. Na especificação Maxi, ele entregava 350 cavalos de potência e venceu em sua estreia no Rally de Monte Carlo nas mãos de Jean Ragnoti, que basicamente fez o carro dançar break nas curvas. Mas quando o Grupo B chegou em 1982, a carreira do pequeno turbo foi interrompida, deixando o carro de rua de 160 cavalos vagando pelo mundo como um delinquente francês incompreendido. Mas a Renault não tinha terminado com os turbos. Longe disso. Em 1982, eles pegaram o 5 Gordini e instalaram um turbo Garrett T3. De repente, ele tinha 110 cavalos, 18 a mais do que antes. Foi a faísca que acendeu o pavio. Quando o novo Renault 5 chegou em 1984, o GT Turbo veio logo depois. E a Renault não estava brincando. Bem, na verdade, para ser justo, a Renault usou um motor antigo. Esse conjunto derivado de um motor com varetas remonta ao Renault 8 de 1962. Então, nessa altura, ele já tinha 22 anos de idade. Mas aí a Renault colocou um turbo Garrett T2 nele e voilá, 115 cavalos de potência. Da noite para o dia, esse motor antigo superou totalmente o então novo Peugeot 205 GTI. 1.6 com seus modestos 104 cavalos de potência. O carro que você vê aqui é de 1989, já da fase 2, após o facelift. Ganhou resfriamento à água no turbo, aumentando 5 cavalos de potência. E finalmente, um kit de carroceria que parecia realmente pertencer ao carro, em vez de algo roubado da Halfords. A Renault não apenas deu mais potência, eles atualizaram completamente o chassi. Ele recebeu caixa de direção mais rápida, freios maiores, suspensão McPherson redesenhada e suspensão traseira por braços arrastados redesenhada, também rebaixada e com bitola mais larga. Ele também tinha a fama de não pegar com o motor quente. Então você ia até as lojas, comprava uma baguete, voltava e o carro fingia que nunca tinha te visto. O conjunto todo pesava apenas 853 quilos. As portas parecem ser feitas de papel alumínio. E o plástico do painel parece que está a 2 passos de poder ir ao micro-ondas. A qualidade de construção, bem cômica, mas esse peso, ou melhor, a falta dele, é o que fez disso uma verdadeira arma. Era o hatch mais rápido da sua época, e esse é o motivo número 1 pelo qual eu acho que este deveria ser o rei. De 0 a 60 em apenas 7,5 segundos. Isso fazia o 205 GTI 1.6 parecer quase adormecido, com 8,9 segundos. E mesmo o posterior, 1,9, não conseguia acompanhar com 7,6. Para constar, o Fiat Uno Turbo era mais barato que todos e fazia de 0 a 60 em 7,8 segundos. Mas a dirigibilidade era duvidosa e parecia ter sido desenhado com régua. Certamente, nem de longe tão bom quanto este. Ele não era apenas rápido para o seu tamanho, era o mais rápido, ponto final, o que fazia com que atraísse um certo tipo de clientela, exemplificada pela sua aparição como o carro do Ali G. O GT Turbo se tornou um símbolo de velocidade, de pedidos de indenização suspeitos e um símbolo dos estacionamentos britânicos depois do anoitecer. Recentemente, testei um Fiat Uno Turbo e já tive um 205, então conheço bem isso. Deixe-me te dar mais 2 motivos pelos quais eu acho que este aqui deveria ser o rei do pedaço.
Hoje em dia, mesmo havendo uma solução que vou contar, partidas a quente ainda são complicadas nesse carro. Como liguei a 1 minuto, pegou de primeira. Mas, de modo geral, você tem que deixar ele girar por alguns segundos antes de pegar. Para os carros da fase 2 como este, eles tinham uma solução bem interessante. Então, o problema era que o combustível vaporizava no carburador. Então, eles têm um sistema de ventilação separado que resfria o carburador. Mesmo quando você para por mais 10 minutos, a ventilação segue funcionando para tentar manter o carburador frio. Isso foi apenas um sucesso parcial. Mas eles sempre acabam funcionando depois, então não é tão grave. A suspensão parece bem rígida, muito mais firme do que a de um 205, e talvez no mesmo nível daquele Uno Turbo que eu dirigi algumas semanas atrás. Me passa a impressão de ser um pouco mais sólido que um 205, o que me surpreende. Agora, uma coisa são essas portas. Eu as abria e fechava, e não são tão barulhentas quanto eu lembrava. O Jason, dono do carro, explicou que colocou dinamite nas laterais, o que elimina a ressonância. No geral, acho que também porque os controles são mais pesados, como a troca de marchas, que é bem firme. Só parece um pouco mais sólido do que o 205, talvez até mais do que o Uno. Os bancos com certeza têm um apoio lateral incrível. Eles realmente te mantêm no lugar e tem aquele tipo de maciez que os bancos costumavam ter. Eu não sei o que aconteceu. De repente, começaram a fazer bancos modernos, todos iguais a blocos e bem duros. Não sei porquê. Esses são agradáveis, macios e confortáveis. Em termos de ergonomia, na verdade não é tão ruim assim. Há um pequeno desvio nos pedais, mas todo o resto está mais ou menos ao alcance. O volante não fica muito afastado. Adoro esse formato. Talvez só o assimétrico do modelo anterior seja mais bonito, mas este é ótimo. E o brilho alaranjado dos instrumentos, assim que você entra na sombra também, é tão típico da Renault dessa época. Vamos ver como é a sensação quando colocarmos esse pequeno 1.4 para trabalhar. Então parece que não faz muito sentido levar até o limite de giro, que é 6.000 RPM. Acho que entre 3.500 e 5.000 rotações é onde ele realmente mostra serviço. E como todos esses motores turbo, os tempos de retomada em marcha o fazem parecer muito rápido. Agora, este aqui tem um escapamento Scorpion, então o som dele é um pouco mais esportivo. Agora ele vai até 6.000 giros, mas, sinceramente, parece perder fôlego perto dos 5.500. É nas retomadas de marcha, na verdade, que você realmente sente o desempenho desse motor turboalimentado. Tenho que dizer, comparado ao Uno que testei algumas semanas atrás, ele não parece tão incrivelmente rápido. Acho que o peso é mais ou menos o mesmo, e com certeza ele não parece lento, mas não sei. Aquele Uno parecia um pouco mais rápido, apesar dos tempos de 0 a 60. Mas aqueles motores italianos, os turbinados, sempre parecem um pouco mais rápidos do que a concorrência e do que os números sugerem. Uma coisa, porém, que fica super evidente logo de cara é a maneira como esse aqui passou por aquelas curvas. O Uno não teria feito isso. É muito agradável e equilibrado. Não tem inclinação, mas faz curvas com grande agilidade. Parece um carro muito mais bem resolvido do que o italiano. E embora a suspensão seja rígida, parece que ela está funcionando pelo menos. Não é tão fluido quanto um 205 seria, mas a direção te dá muito retorno. A troca de marchas é boa. Não é tão rápida quanto no Peugeot e tem um pouco mais de peso, mas acho que também tem mais precisão. Agora estamos chegando nas curvas em S, e se tem um lugar onde um carrinho como esse, com uma distância entre eixos tão curta, deveria se destacar, é aqui. Então vamos ver como ele se sai.
Terceira marcha para essas. Espero que não perca a pressão do turbo. Um pouco de subesterço na dianteira, mas a estrada está bem escorregadia ali atrás. Vamos passar pelas marchas de novo. Só um leve toque de torque estira ali, mas eu me lembro de eles serem muito piores. Não parece estar tão ruim. Vamos ver como ele se sai novamente. Talvez precise estar na segunda marcha. E sim, era mesmo preciso estar na segunda para passar bem ali. É adorável, é muito divertido. Falta um pouco da agilidade e da delicadeza que o 205 tem, mas compensa sendo muito mais bruto. É apenas mais imperfeito, eu acho, de certa forma, mas também parece um pouco mais estável. Não sei se, mesmo provocando, você consegue o sobresterço ao tirar o pé do acelerador como em um 205, mas não parece. Parece que no limite ele só vai sair de frente. Na verdade, parece um pouco mais dócil. O motor soa bem. Você ouve muito o som do escapamento, não muito, na verdade, nada de admissão, o que é típico de um motor turbo alimentado. Agora todos nós sabemos que um 205 é um carro incrivelmente bonito, mas, meu Deus, eu tenho uma queda pelo visual desses carros. As versões fase 2, com os para-choques pintados e tudo mais. Quero dizer, tem um formato perfeito, tem tanta agressividade nele, é como um pequeno bandido, simplesmente parece perfeito. Todos os cantos são integrados, arredondados. É simplesmente ótimo, quero dizer, é tão anos 80, e este em particular parece ser um carro adorável. O Jason me disse que teve que fazer bastante coisa nele, para mim parece estar em ótimo estado. Tem 105 mil milhas rodadas. O interior está bem conservado, o estéreo Alpine é um acessório absolutamente indispensável para um carro desse tipo. Eles eram basicamente o topo do que você podia ter em entretenimento automotivo no final dos anos 80. Eu mesmo tive um modelo muito parecido com esse. Eles eram feitos bem melhor que os outros, tinham um visual próprio, com iluminação verde nos botões, e é incrível que esse carro tenha isso. E também tem outro recurso bem típico do final dos anos 80, que reflete o tipo de pessoa que queria um desses. No geral, este carro está em ótimo estado, e o Jason trabalhou bastante nele, eu acho, para melhorá-lo. Mas tem uma coisa que ainda conta uma história, que são as marcas de queimadura de cigarro no banco do passageiro. Nada é mais típico do fim dos anos 80 do que isso, é o pacote perfeito. Sim, o interior realmente parece um pouco frágil, mas não é pior do que os outros que existiam na época. Claro, os alemães, os Golfs, os Polos eram melhores, mas não eram nem de longe tão divertidos de dirigir. Você tem uma espécie de bandeja bizarra que abre e fecha ali e provavelmente dá para ouvir como ela soa frágil, além de sentir isso. O plástico é simplesmente áspero. Aqui do lado, isso é um pouco melhor. Eu sei que eles fizeram uma atualização no interior em 1989, mas não tenho certeza se este carro tem essa atualização ou se ele ficou entre essas épocas. O Raider foi uma edição especial que saiu, acho que em 1990, quando esses modelos estavam chegando ao fim. E esse é o mais procurado. Era de um azul escuro, se não me engano. Acho que também tinha rodas especiais. Mas eu acho que, na cor vermelha, ele simplesmente fica incrível. Então agora estamos chegando ao segundo motivo, pelo qual eu acho que você deveria escolher um desses. Que é o fato de ser imperfeito, mas é simplesmente muito divertido.
Isso quase faz um 205 parecer um pouco clínico. Sim, ele é um carro melhor no geral. Quando você está indo rápido, este aqui não consegue acompanhar. Mas este aqui tem um monte de outros talentos. E como um carro dos anos 80 com a entrega do turbo, ele é simplesmente mais interessante. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Agora, tanto estes quanto os 205 costumam ser vendidos por algo entre 10 e 20 mil libras. Mas se você olhar o que está no mercado, ainda há muitos 205 disponíveis. Acho que esse carro está muito superestimado. Talvez tenham sido mais bem cuidados e os donos originais também tenham cuidado melhor deles. Esse carro realmente atraía pessoas problemáticas e por isso não muitos sobreviveram. Além disso, aquele turbo fazia com que muitos, tenho certeza, acabassem em cercas vivas. Mas enfim, o ponto é que ele custa o mesmo que um 205, mas para mim, de certa forma, é um carro mais especial e eles são muito mais raros. Se você olhar o que há disponível agora, não tem muita coisa. Então, se você procura a dirigibilidade mais comunicativa possível, sim, um 205 é um pouco melhor. Mas este é o compromisso perfeito entre o Uno e o 205. Ele tem uma entrega de turbo forte e marcante, mas também é divertido de dirigir. O chassi aguenta bem e é bom o suficiente. Se tem uma área que eu acho que não era muito boa na época e certamente não melhorou, são os freios. O pedal é mole, quase não tem resposta inicial. Quero dizer, eles até cumprem a função no fim das contas, mas não passam muita confiança. Antes de encerrarmos, vou passar as marchas mais uma vez. E quero fazer aquelas curvas, as mais abertas, porque isso aqui é simplesmente muito divertido. Primeira marcha é, acho que 5,5. É onde ela cai. Talvez um pouco após o 5. Entra aqui de terceira. O controle de carroceria realmente é excelente. Acho que ele inclina menos do que um 205. Isso me faz voltar direto para quando eu tinha, acho que 22 anos, quando dirigi um desses. Eu adorava. Se você achou isso interessante, precisa dar uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o Uno Turbo, um carro que tinha muitos defeitos, mas que para mim parecia ainda mais rápido do que este. Dá uma conferida no vídeo lá. Obrigado ao Jason por ter vindo e, mais importante, a todos vocês por assistirem. Até o próximo vídeo!